Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre eletrostática, iniciando a apostila de física. Embora a gente tenha iniciado esse conteúdo lá em química, nessa aula a gente vai trazer alguns conceitos de física, tá bom? Se vocês olharem aí, prestarem atenção, a palavra eletrostática lembra uma unidade do átomo, né? Elétrons. Então a gente vai perceber que nós, dentro aqui da aula, a gente vai falar muito sobre a participação de perder e ganhar elétrons, tá? Então, a eletrostática está relacionado com a eletrização que pode acontecer entre os corpos, os materiais e objetos, e essa eletrização tem muito a ver com a saída dos elétrons ou com a entrada dos elétrons, tá? Então, para a gente explorar um pouco mais, vamos retomar sobre a estrutura de um átomo, né? Nós estudamos os modelos atômicos postulados pelos cientistas, né, numa linha do tempo, e a gente tem hoje o modelo atômico mais aceito, que é o de Rutherford, né, o modelo atômico clássico Rutherford-Bohr, que tem a representação de que um átomo apresenta um núcleo, certo? E esse núcleo tem aí duas unidades que estão representados no desenho por bolinhas em vermelho, os prótons com cargas positivas, em bolinha azul, os nêutrons que não têm carga, né? São neutros. E ao redor do núcleo, nós temos aí a presença da eletrosfera, que são essas camadas em que os elétrons estão. A gente pode até brincar e falar que a eletrosfera é a casa dos elétrons, né? Porque eles estão ali. Então, os elétrons apresentam cargas negativas. E aí, mais para frente, pessoal, na nossa live, a gente vai discutir sobre um conceito de que o elétron, ele é a única unidade, tá? A única estrutura aqui do átomo, partícula, enfim, carga, que é considerado como partícula fundamental ou elementar. Por quê? Os estudos feitos até hoje indicam que o elétron dentro dele não tem nada, ou seja, se eu for quebrar um elétron, por exemplo, eu não consigo ver outras estruturas internamente. Já os prótons e os nêutrons, a gente tem outras estruturas internas. Então, o elétron, ele tem aí uma classificação de partícula fundamental elementar, por ele não apresentar outras estruturas que o compõem internamente, tá? A gente vai explorar um pouquinho mais para frente isso, não é o foco da nossa aula hoje. O foco da nossa aula é falar de uma propriedade, tá? Dentro do átomo, uma propriedade atômica chamada carga elétrica. Então, como a gente viu, no átomo a gente tem a presença de três cargas, né? Nêutrons, prótons e elétrons, sendo os elétrons negativos e os prótons positivos. E essa propriedade de carga elétrica parece difícil a gente entender, mas não é. Entendam que as coisas podem apresentar propriedades, como, por exemplo, um objeto pode ter a propriedade da massa, né? E a massa é medida em quilos, quilogramas, geralmente, né? Então, a gente pega um objeto e postula uma propriedade que pode ser a massa, que tem aí como função comparar a variação e tudo mais. E a unidade de medida para carga elétrica, que é uma propriedade do átomo, é coulombs, tá? Representado pela letra C. E aí a gente diz então que a carga elétrica negativa, né, entra aí os elétrons e os prótons vão ter carga elétrica positiva. E essa carga, pessoal, foi medida experimentalmente e a gente vai usar aí um número fixo. Por mais que o átomo tenha o elétron, só o elétron como partícula elementar, né, que eu comentei com vocês lá em cima que ele não tem, né, não foi ainda descoberto, no sentido de que até hoje tem a ideia de que dentro do átomo não tenha mais outras estruturas internamente que o compõem, ele é uma partícula elementar. Os elétrons e os prótons apresentam a mesma carga, que é esse número fixo aqui, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? É um número bem grandão, por isso que a gente deixa em notação científica, e a unidade de medida é coulombs, que a gente usa o C. Pessoal, faça uma comparação, né, uma analogia de que, bom, os elétrons e os prótons apresentam cargas,
porque elétron é negativo e próton é positivo, nêutrons, pessoal, não tem carga elétrica, porque neutro é neutro, certo? Nêutrons são neutros. E assim como os objetos podem ter a propriedade da massa, que a unidade de medida é quilograma, no caso dos elétrons e os prótons, eles apresentam cargas elétricas positivas e negativas, e a unidade de medida que a gente usa é coulombs. E eles apresentam a mesma carga, pessoal, os elétrons e os prótons, tá bom? E aí, é importante a gente saber, relembrar, né, eu disse para vocês nas aulas anteriores, que quando um átomo ele está em neutro, né, ele não passou por eletrização, por atrito, não entrou em contato com outro corpo eletrizado, não foi induzido, né, a ganhar cargas, nem perder, ele vai ter a mesma quantidade de prótons e elétrons, lembra? A gente falou disso bastante, mostrei algumas imagens para vocês na apostila e tudo mais. Então, um átomo neutro, sem estar eletrizado, ele vai apresentar o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, coloquei aqui para vocês. Né? Uma partícula com o mesmo número de prótons e elétrons. Se é 5 prótons, vai ter 5 elétrons. Mas a partir do momento que ele tem 5 prótons e 6 elétrons, teve uma mudança aí, né? Tem uma diferença de número entre essas cargas. Esse átomo passou por eletrização, ele não chama mais átomo, lembra que ele chama íon. E aí a gente sabe que esse íon, ele pode ser do tipo cátion ou ânion, né? Tem até um macete para vocês lembrarem, ó. Vou dar um zoom aqui. Cátion tem um Tzinho que a gente lembra de positivo. Ou seja, cátions são íons que têm cargas positivas, ou seja, perdeu elétrons. E ânion tem um N de negativo. Negativo quer dizer que ganhou elétrons, tá? Eu já vi o pessoal fazendo comparação assim, não é tão legal, né? Porque doença não é legal. No sentido de que, para pensar em átomo, para pensar em elétron, porque elétron é assim, né? Quando é mais, perdeu. Quando é menos, ganhou. Parece invertido. Pensar em doença. Então, como assim, professora, né? Quando você tá com a doença, você tá perdendo, né? É ruim para você. E quando você não tá com a doença, ou seja, negativo, você ganhou, você tá no lucro. Então, eu já vi comparações assim, não sei se ajuda vocês. Mas o foco aqui que eu quero dizer é a diferença entre ionização e eletrização, né? Ionização é quando um elemento químico, ou seja, um único átomo, perde ou ganha elétrons, né? Se ele perdeu ou ganhou, ele não é mais átomo, ele é um íon, né? Se ele perdeu, ele é um cátion, e se ele ganhou, ele é um ânion. Mas isso vale para um elemento só. Agora, quando a gente se refere a um material, a um objeto, então, por exemplo, uma caneta tem vários átomos, um corpo humano tem milhões de átomos, né? Um material, um objeto, vai ter vários átomos e aí eles podem perder ou ganhar cargas, e aí eu estou se referindo a vários átomos, e aí é um processo de eletrização. Então, é importante a gente saber essa diferença de ionização, é quando eu me refiro apenas a um átomo isolado, sozinho, um elemento químico, pode perder ou ganhar elétrons. Agora, quando eu falo de um material, um objeto que tem muitos átomos, e se perder ou ganhar, é um processo de eletrização que a gente vai falar mais pra frente, tá? E aí, pessoal, como eu falei para vocês, né, os prótons e os elétrons apresentam cargas elétricas, tem aquele número fixo que possivelmente a gente pode usar em algum exercício, né, que vai usar matemática mais para frente, mas por enquanto vamos entender os conceitos. Então, carga de um corpo, né? Para que um corpo tenha carga, né, tem que ter aí a desigualdade, a diferença entre o número de prótons e elétrons. Se o número de prótons e elétrons for igual, esse átomo está neutro, né? Então, para apresentar uma carga em um corpo, é necessário ter a desigualdade, né? Ou ter mais elétrons do que prótons, ou menos elétrons do que prótons. A gente sabe que só dá para mexer nos elétrons. Por quê, né? Aqui é o núcleo, pessoal, e aqui é a eletrosfera. E os elétrons estão na eletrosfera. É muito mais fácil eu conseguir arrancar os elétrons da eletrosfera do que eu ir lá dentro do núcleo para arrancar os prótons. É possível, tá? Arrancar os prótons, mas precisa de muita energia. Então, a gente sempre só mexe nos elétrons. Os elétrons que estão ali orbitando, sendo atraídos pelo núcleo, eles podem, né, por energia aplicada, saírem ali da eletrosfera, serem roubados.
ou também roubar de alguém. E aí, por isso que eu coloquei aqui para vocês, que vai depender do número de elétrons, né? Vai depender dos elétrons se movimentando. E quando eu digo que é quantizada, ou seja, não tem como eu ganhar meio elétron, ou um terço de elétron, ou perder um quarto de elétron. Quantizada que são números inteiros, né? Ou seja, você vai perder um elétron, ou ganhar um elétron, dois, três, tá bom? Então, isso aqui são condições para que um corpo esteja com carga, tá? Ou seja, se o número de elétrons e prótons for igual, esse corpo não vai apresentar aí uma eletrização, uma carga, tá? E aí, continuando, pessoal, a gente também já abordou um pouquinho isso nas nossas aulas anteriores sobre atração e repulsão, né? A gente sabe que cargas opostas, cargas contrárias têm uma atração. Quanto mais próximo, pessoal, eu vou mostrar isso na live para vocês que eu preciso mexer a mão para explicar. Mas quanto mais próximo, né, essas partículas, maior a força de atração, tá? E a repulsão, ou seja, o distanciamento entre as cargas se dá por cargas iguais. A gente vai ver aqui alguns exemplos, né, em que cargas iguais elas vão tender a se distanciar, elas vão ter aí uma repulsão, e cargas opostas tendem a atrair, né, a se atraírem. E a força, né, de atração e a força de repulsão tá lá ligada com a terceira lei de Newton, né? Que diz lá da ação e reação, que a mesma força que você aplica numa ação, essa força, né, ela volta no sentido contrário na reação. A gente vai também abordar um pouco isso na live. E aí, agora a gente vai falar sobre condutores e isolantes. Porque existem alguns materiais que conduzem energia e alguns que não, né? E aí, os que conduzem são condutores e os que não, isolantes. Eu tenho aqui alguns exemplos para vocês, né? Os metais são grandes exemplos de condutores de cargas, né? De energia. E água em solução iônica, o que é solução iônica, professora? Você pega aí um copo com água, olha a água aqui, e coloca sal. A gente sabe que o sal é composto de dois átomos, né? NaCl, cloreto de sódio. Quando esse sal ele entra em contato com a água, essa molécula aqui, ela se desprende, né? Vai ter aqui, vai ter aqui íons de Na e íons de Cl. Eles se separam, né? Tem uma dissolução do sal na água e a gente ali forma íons que vão formar carga. E aí, nessa situação, a água vai ser uma boa condutora de energia, né? Mas a água pura, que eu digo plenamente formada de H2O, sem nenhum tipo de sal mineral, outro composto, ela não vai conseguir conduzir energia. Agora, a água que a gente tem na torneira, né? A água em solução iônica, essa sim vai ser boa condutora de energia. E os metais. Mas por quê, né? Por que eles são bons condutores? A gente tem aqui uma definição, né? Eles permitem a movimentação de cargas. Então, as cargas, elas podem se movimentar, tá? Ficando na superfície do objeto. Diferente dos isolantes que não permitem o movimento das cargas. Então, aqui a gente consegue perceber, né, nessa imagem, isolantes e condutores, que os condutores, ó, eles conseguem, vamos supor que aqui eu tenha cargas negativas. Cargas iguais, elas vão repulsar, lembra que não se atrai? Então, elas estão doidas ali para sair daquele local. Nos condutores, essas cargas conseguem se movimentar e irem para a superfície do objeto, conduzindo energia com outros materiais. Já os isolantes, tá? Essas cargas, vamos pensar que tem aqui cheio de cargas negativas nessa região, eles não permitem, né? Não conseguem fazer a movimentação, então eles tentam se distanciar pela repulsão. Vai existir uma força ali, mas eles não conseguem. Então eles ficam retidos ali, por isso eles não são bons condutores. E como a gente sabe, né? Um exemplo é a borracha e o papel. Existe uma tabelinha que mostra para vocês, né? Quem vai ter, assim, maior probabilidade de ganhar elétrons
e quem vai ter uma menor probabilidade de perder elétrons. A gente já volta nessa tabelinha. Primeiro eu vou falar de eletrização. Então, como a gente falou lá em cima, a diferença de eletrização e ionização. Vamos voltar para vocês lembrarem. Ionização é um átomo que agora perdeu ou ganhou elétrons, mas eu me refiro a um único elemento químico, a um átomo só. Eletrização é perder ou ganhar cargas em um corpo, em um objeto que apresenta vários átomos. Então, vamos lá, nós temos 3 tipos de eletrização: por atrito, por contato e por indução. O exemplo que eu fiz com vocês lá da caneta, que eu passei a caneta no cabelo e vocês viram que os papéis, os pedacinhos de papel higiênico grudaram na caneta, foi por atrito. Então, eu atritei a caneta no meu cabelo, essa caneta ficou eletrizada, né? A caneta roubou elétrons do meu cabelo, olha só. Ela ficou eletrizada, né? Bastante eletrizada, e ao encostar num corpo neutro, que seria o papel, que estava ali quietinho, as cargas positivas se atraíram às cargas negativas da caneta e a gente teve ali uma atração que fez com que o papel grudasse, tá? Então, eu vou detalhar aqui para vocês esses 3 tipos de atrito e depois a gente... Atrito não, desculpa, esses 3 tipos de eletrização. E aí, a gente volta aqui nessa tabela para vocês verem quais são os materiais que vão tender a roubar elétrons, tá? E quais são os materiais que vão tender a perder elétrons. Então, eletrização por atrito. Primeiro, pessoal, essas características são muito importantes que eu coloco nos slides para vocês. Precisa ser materiais diferentes, tá? Não podem ser materiais iguais e eu vou explicar o porquê. A gente vai ver que eles vão apresentar sinais contrários, ou seja, um vai ficar positivo, outro negativo. E por que tem que ser materiais diferentes, né? Porque átomos com maior raio, o que é raio, né? A distância do centro até a borda. A gente sabe que tem átomos, por exemplo, com 2 camadas e tem átomos com 5, 6 camadas, que tem maior raio. E essa diferença do raio, né, vai permitir aí roubar os elétrons. Então, a gente vai ver um exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho um vidro, tá? Um bastão de vidro e um pedaço de seda. E o que a gente faz? A gente vai fazer aí a eletrização por atrito, né? Que é um tipo de eletrização que a gente tá vendo. Bom, então eu vou atritar a seda no bastão de vidro e a gente percebe aqui, então, que a seda acaba roubando elétrons do vidro. Olha só, os elétrons foram parar lá na seda e o vidro ficou positivo. Então, a gente aqui fez uma eletrização por atrito. Reparem que são materiais diferentes, olha só as condições, materiais diferentes. Eles vão apresentar sinais contrários, porque um vai roubar o elétron do outro. Então, a seda ficou eletricamente negativo, tá? Ele ficou ali no sistema negativo. E o vidro ficou no sistema positivo, porque ele perdeu elétrons, então ele ficou com mais prótons. E a gente tem aqui que a seda, nessa condição, apresenta uma característica maior em roubar elétrons. E por que disso, né? A gente vai entender sobre o tamanho do raio aqui, ó. Então, esse raio, o raio que é a distância do núcleo até a eletrosfera, e esse raio que é a distância do núcleo até a eletrosfera. Pessoal, os elétrons estão aqui, tá? E elétron, olha só, elétron é negativo. Ele sempre vai ser atraído por uma carga oposta. Quem é a carga oposta? O positivo, que é o próton. Então, é muito mais fácil ele ser atraído por um átomo que tem um raio um pouco menor, porque a distância é menor, tá? Do que ele ser atraído por um núcleo que está mais distante dele. Então, nesse caso aqui, olha o sentido da seta, né? A gente tem que os elétrons que estão aqui, ó, transitando, eles vão ser atraídos por um átomo que tem raio menor, porque a distância é menor para essa atração, tá bom? Então, esse aqui é um tipo de eletrização por atrito que a gente viu na aula, né? O caso da caneta, do canudo, que também eu passei o vídeo para vocês. Por contato, quais são as condições por contato, né? A gente precisa ter um corpo eletrizado e um corpo neutro, tá? No final, eles vão apresentar o mesmo sinal, olha como é diferente do atrito. No atrito, vocês viram que ficou sinais diferentes, são materiais diferentes, certo?
E aí a gente vai ver que dependendo do tamanho da esfera, as cargas podem se dividir, mas eu vou deixar isso pra gente falar na live, tá? Por enquanto, o que a gente tem que entender? Olha só, eu tenho aqui um corpo eletrizado e aqui eu tenho um corpo neutro, tá? O que acontece? Quando eu encosto esses dois corpos, as cargas aqui presentes tendem a se distanciar, tá? Porque são cargas iguais nesse caso, né? Ali tá tudo positivo, então, como tem uma certa repulsão, eles tendem aí a se distribuir para o outro corpo. E aí, a gente tem, por fim, a formação de dois corpos eletrizados, né? Tinha um neutro e um eletrizado, agora tem dois eletrizados, e apresentam aí o mesmo sinal, tá? Esse é um tipo de eletrização por contato, a gente vai ver alguns exemplos depois. E, por fim, para a gente finalizar, para não ficar muito extenso, a gente tem a eletrização por indução, que é ter um corpo neutro e ter um corpo eletrizado, tá? Mas nesse caso, a gente vai ver que o corpo neutro, ele vai ser induzido a ficar eletrizado, é claro, e o eletrizado é quem induz, é o indutor, tá? No final, a gente vai ver a participação aí, a presença de sinais contrários, e existe uma ordem, a ordem importa para a gente fazer com que esse corpo neutro fique eletrizado. Então, eu tenho a presença de um corpo neutro e um corpo eletrizado. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês para tentar ilustrar melhor. Vamos supor, tá, que essa bolinha aqui, essa esfera é um corpo neutro e esse aqui é eletrizado, tá? Vamos pôr cargas positivas, ele tá eletrizado. E a minha intenção é fazer com que esse objeto aqui, que está eletrizado, induza a separação das cargas que existe nesse corpo neutro. Porque, pessoal, ele é neutro, mas ele tem cargas. Lembrem que um átomo neutro, né? Aqui é um objeto que compreende vários átomos. Mas lembra que um átomo neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Então, vamos supor que como esse corpo aqui está eletrizado negativo ou positivamente, os elétrons, eles vão serem atraídos, né, por esse objeto aqui retangular. Então, esse material neutro, ele tem cargas elétricas, né, ou seja, ele tem elétrons e prótons. E os elétrons, eles vão tender a se aproximar dessas cargas positivas, né, à medida que eu aproximo esses materiais. E os prótons, eles vão se afastar, vão ficar aqui desse outro lado. Bom, ele continua sendo neutro porque as quantidades de prótons e elétrons são iguais. O que acontece, né? Olha só, tá mais ou menos igual a imagem que tá representada aqui embaixo. Através de um fio, né, a gente coloca um fio nesse corpo neutro e eu vou conseguir fazer o quê? A transição de elétrons. Como assim a transição de elétrons? Então, eu ligo esse fio, coloco esse fio aqui nesse corpo, e por eu ter um corpo eletrizado, que é esse daqui, tá? Ele tá altamente eletrizado, elétrons vão começar a transitar para tentar se aproximar dessas cargas positivas, tá? A minha intenção é fazer com que esse corpo neutro fique eletrizado, ele tá neutro por enquanto. Só que aí, quando eu coloco o fio, eu vou permitir a movimentação de elétrons, porque, né, vai ter aí uma grande atração, uma grande transição de elétrons tentando se atrair com essas cargas positivas. E aí, qual é a ordem, né, pessoal? Como eu tenho aqui a transição dos elétrons, eu vou cortar esse fio, né? Aí, os elétrons não vão ter mais para onde ir, eles vão ficar acumulados aqui nesse corpo neutro, tá? Corto esse fio, vai ficar elétrons acumulado e depois eu afasto esse objeto. Aí sim, no final, eu vou fazer com que esse corpo neutro fique eletrizado negativamente. Porque como eu cortei o fio, os elétrons não têm mais para onde ir, eles se acumulam no corpo neutro, que agora está eletrizado negativamente. Esse é um tipo de eletrização por indução, tá bom? Então, o que a gente viu nesse vídeo aqui? Vamos recapitular. A gente relembrou como é uma estrutura do átomo, tá? Núcleo com os prótons e nêutrons, eletrosfera ao redor com os elétrons. Entendeu que carga elétrica é uma propriedade de elétrons e prótons, tá? Uma propriedade que tem como unidade de medida a letrinha C, que é coulombs. A carga, né, que é algo que a gente não vai explorar tanto agora, mas já mostrei para vocês, tem um número fixo que
representa aí a carga dos elétrons e prótons, que é 1 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 19. Vimos a diferença de ionização e eletrização, tá? Vocês viram o que precisa para que um corpo apresente carga, que é principalmente a desigualdade no número de elétrons e prótons. A gente já sabe aí que cargas iguais vão ter repulsão, se repelir, cargas opostas se atraem. Vimos a diferença de condutores e isolantes, nós vamos ver mais exemplos na aula. E os tipos de eletrização, por atrito, por contato e indução, tá? Então, até a nossa aula, pessoal. Bons estudos!